Prezados alunos, sejam muito bem-vindos no nosso terceiro bloco de processo penal. Nosso tema agora é ritos processuais, beleza? Então vamos lá, mega revisão, atual concurso, você sabe que eu sou o professor Tiago Pérez e vamos com tudo para ser aprovado para a segunda fase do exame da OAB, aonde já era, turma. Tá na segunda fase, tá aprovado, pode confiar em mim, beleza? Então vamos com tudo, ó. Ritos processuais. O que são ritos processuais? Rito é uma sequência ordenada de atos organizados entre si, dirigidos a uma sentença. Então, rito processual nada mais é que uma sequência ordenada de atos dirigidos a uma sentença, turma. No processo penal, existem dois tipos de rito. Existem dois tipos de ritos. Eu tenho os ritos especiais e o rito, turma, comum, certo? Então, olha só, o segredo é esse. Primeiro eu vejo o especial. E se não tiver especial, o rito é comum, certo? Quais são os especiais? Eu tenho o júri, a gente vai estudar, os que apuram os crimes dolosos contra a vida e conexos a ele. Eu tenho o rito de drogas, eu tenho do funcionário público, eu tenho ainda o dos crimes contra a honra. E, não sendo especial, sobra o comum, que é ordinário ou sumário, turma. Professor, mas e o GCRIM, né, o sumaríssimo, onde ele estaria? Bom, pela literalidade do Código de Processo Penal, o sumaríssimo, que é o GCRIM, ele estaria dentro do procedimento comum, segundo o artigo 394. Mas esse professor que vos fala diz que o GCRIM, por ter uma regulamentação própria da Lei 9.099 de 95, ele deve ser considerado procedimento especial, embora isso contrarie a literalidade da lei. É assim que se manifesta a maior parte da doutrina. Perfeito? Galera, cai rito na prova da OAB? Muito. Qual é o segredo? Decorar. Decorar muito o que eu vou ensinar aqui para vocês. Por que é importante decorar isso aqui? Porque isso aqui, se você entender o rito ordinário que está na lousa, os demais ritos serão muito fáceis, muito tranquilos de serem absorvidos, porque vão mudar pouca coisa. Então, a primeira coisa, quando que o rito vai ser ordinário? O rito ordinário é o mais completo de todos. O rito ordinário, ele é rito comum e especial. Ele é rito comum, turma. Rito ordinário, você viu ali, que ele é um rito o quê? Comum. Então veja, quando que será rito ordinário? Primeiro, quando não houver rito especial. E segundo, não houver rito especial e a pena máxima do crime for maior ou igual a 4 anos. O rito será ordinário quando, turma? Quando não houver procedimento especial e a pena máxima for maior ou igual a 4 anos. Como é que funciona o rito ordinário? Primeiro, turma, inquérito policial se necessário, porque nós vimos que o inquérito é dispensável. Agora, conforme está aqui no quadro, vou até abrir para você observar. Teremos o oferecimento da denúncia ou da queixa por quem, turma? Pelo MP. Então, o procedimento ordinário começa com o oferecimento da denúncia ou queixa, denúncia pelo Ministério Público, queixa pelo particular, oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou queixa-crime pelo particular. Agora, o réu vai ser chamado antes do juiz receber ou rejeitar? Não. Observe que o juiz ou recebe ou rejeita a denúncia ou a queixa. Então, observa só. Se o juiz receber, não cabe recurso. Vai tomando nota que isso cai bastante. A gente vai estudar recurso daqui a pouco, mas se o juiz receber a denúncia ou a queixa, não cabe recurso. No máximo, cabe habeas corpus. Habeas corpus não é recurso, é ação de impugnação, é medida de impugnação, é remédio constitucional. Agora, se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, cabe recurso? Cabe. E no procedimento ordinário, o recurso é o rese, recurso em sentido estrito, dentro do prazo, portanto, de 5 dias. Recurso em sentido estrito, dentro do prazo de 5 dias. Perfeito? Então, vamos lá. O MP ofereceu a denúncia, o particular ofereceu
a queixa. O juiz recebeu, não cabe recurso. Aí a gente vai para o 3. Se o juiz não recebeu, quer dizer que ele rejeitou. E se ele rejeitou, aqui no procedimento ordinário, cabe reze. Reze dentro do prazo de 5 dias. Se o juiz recebeu a denúncia ou a queixa, ele vai mandar citar o réu. Ele vai mandar citar o réu para o quê? Para apresentar resposta à acusação. Então, o réu é citado para apresentar a resposta à acusação dentro do prazo de 10 dias. O réu é citado para apresentar a resposta à acusação dentro do prazo de 10 dias. O que ele pode fazer nessa resposta à acusação? Ele pode alegar tudo em sua defesa. Pode juntar documento, pode requerer diligência, pode oferecer exceções e ainda rolar testemunhas. Quantas testemunhas no rito ordinário? Ó, aprenda. Ordinário, ó. O de 8. Ordinário, o de 8. Ordinário, o de 8. Depois da resposta à acusação, veja que obrigatoriamente vai ser apresentada por advogado, lógico. Depois da resposta à acusação, o que o juiz pode fazer? Ele pode absolver sumariamente o réu. Mas quando ele pode fazer uma absolvição sumária, de acordo com o artigo 397 do Código de Processo Penal? Apenas em 4 hipóteses. Toma nota. O juiz só pode absolver o réu sumariamente quando? Quando estiver o quê? Manifesta causa excludente de ilicitude. Está lá no artigo 23 do Código Penal, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito. Então, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, aí eu tenho o artigo 21, tenho o artigo 22, certo? Tenho o artigo 26, tenho o artigo 27, tenho o 28, parágrafo 1º. Estuda isso lá na aula de penal, que isso é importantíssimo, isso cai muito na prova da OAB. Então, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, quando o fato não constituir crime, quando o fato não constituir crime, ou quando estiver presente causa extintiva da punibilidade. Artigo 107 do Código Penal, aonde está lá dentro a prescrição, a decadência. Então o juiz absolve sumariamente quando, turma? Quando tiver reconhecida causa excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, quando o fato for atípico ou quando estiver, turma, ali causa extintiva da punibilidade. Professor, o juiz absolveu sumariamente o réu. Cabe recurso? Claro que cabe. Cabe o quê? Apelação. Absolveu sumariamente, cabe apelação. Com exceção ali da extinção da punibilidade, que caberia reze. Perfeito? Agora, e se o juiz não absolver sumariamente? O que ele vai fazer? Ele vai designar audiência de... A audiência do quê, turma? De instrução, debate e julgamento. Professor, o juiz não absolveu sumariamente o réu. Cabe recurso? Não, não cabe recurso. No máximo, habeas corpus, que não é recurso, que é medida de impugnação. Por que não cabe recurso, turma? Porque o juiz não está condenando, ele simplesmente está designando uma audiência, galera. E nessa audiência de instrução, debates e julgamento, que o prazo dela é do que mesmo, turma? De 60 dias. Então, no rito ordinário, o juiz vai ter 60 dias para realizar, né, turma, a audiência de instrução, debates e julgamento. E falem para mim, o que vai acontecer? Olha, essa ordem tem que ser decorada. Por quê? Primeiro vai ser ouvida quem, turma? Primeiro vai ser ouvida a vítima. E depois, se tiver vítima, depois vamos ter as testemunhas de acusação. E depois, as testemunhas de defesa. E depois, se necessário, ouviremos os peritos. Depois, se necessário, acariações. Depois, se necessário, reconhecimento de pessoas e coisas. E por último, o interrogatório do réu. Então, aprende isso aqui para mim. Ó. Vamos lá. Primeiro, vai ser ouvido a vítima, depois a acusação, defesa. Depois, o que a gente vai ter? Perito, se necessário, acariação, se necessário, reconhecimento de pessoas ou coisas, se necessário. E, por último, o interrogatório do réu. O réu, portanto, é sempre o último a ser ouvido, exceto na lei de drogas, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Perfeito? E aí, professor? Aí nós vamos ter as alegações finais por meio de debates, 20 minutos para cada parte, podendo ser prorrogável por mais 10 minutos, se necessário. Se tiver assistente de acusação, ele fala sempre depois do Ministério Público, né, e vai ter 10 minutos, sendo esse prazo acrescido para a defesa, claro, certo? Ou esses debates orais podem ser convertidos em memoriais por escrito no prazo de 5 dias. E por último, o juiz proferirá
a sua sentença. Perfeito? Beleza, turma? E por último, o juiz irá proferir a sua sentença. Beleza? Eu tenho que fazer aqui um parênteses da sentença. Olha só. Existe, turma, existe um princípio que se chama correlação entre a acusação e a decisão do juiz, entre a sentença. O juiz, ele está preso, ele está adstrito aos fatos que a acusação narrou na denúncia ou na queixa. Isso é o princípio da correlação entre a acusação e a decisão judicial. O juiz não pode decidir nem a mais nem a menos, ele está preso aos fatos que estão adstritos ali. Então, o que pode acontecer aqui? Aqui, a prova questiona bastante isso, são os artigos 383 e 384. O 383, ele traz a emendatio libelli, que você já deve ter ouvido falar isso. Emendatio libelli. E o 384, ele traz a mutatio libelli. Ele traz a mutatio libelli. Nossa, professor, isso cai na prova? Cai bastante. O pessoal acerta ou erra? Graças a Deus os meus alunos acertam, mas muitos erram. Veja, a dica é emendatio libelli, ó, E de excelência. Quem faz a emendatio libelli? É o juiz. O que é emendatio libelli? Quem que a gente chama de excelência? Não é o juiz, ó. E de excelência, quem faz a emendatio libelli é o juiz. Observa, o que é emendatio libelli? É a correção da capitulação jurídica. É o artigo que está sendo corrigido. Os fatos são os mesmos. O promotor narrou que eu fui vítima de um delito patrimonial que o réu subtraiu o meu celular mediante grave ameaça empregada com uma arma de fogo. Mas, mesmo narrando o roubo, o promotor coloca logo, o réu está denunciado pelo artigo 155. Opa, narrou um roubo, os fatos são um roubo, só que ele capitulou furto. O juiz na sentença, ele pode de ofício corrigir a capitulação e condenar o réu pelo roubo? Pode, porque o réu não se defende do artigo, se defende dos fatos. E os fatos já eram roubo. O que o juiz fez? Emendou, emendatio libelli. Na sentença ele corrigiu a capitulação. Como que é o nome disso? Emendatio libelli. Ele pode fazer isso? Pode! Pode fazer isso. Claro que pode, porque ele corrigiu a capitulação jurídica. A mutatio libelli, ó, M de MP. Moral da história, a mutatio libelli o juiz pode fazer? Não! Mutatio libelli só pode ser feito pelo Ministério Público. O que é a mutatio libelli? É o aditamento da denúncia. É quando surge nova prova. Então vamos imaginar. O promotor falou que eu tive o meu celular subtraído. Denunciou o réu no furto. Só que no dia da audiência eu conto para o juiz que o réu me apontou uma arma. Surgiu um novo fato que o promotor não sabia. O que o promotor tem que fazer? O promotor tem que pedir o processo para fazer a mutatio libelli. Ele tem 5 dias para fazer a mutatio libelli e pode arrolar 3 novas testemunhas. A defesa vai ter 5 dias para fazer uma nova defesa e pode arrolar, inclusive, mais 3 testemunhas. E aí, se o juiz receber a mutatio, o réu poderá ser condenado pelo roubo. Se o juiz não receber, o que significa? Que o crime que está sendo apurado é o furto, porque o réu se defende dos fatos. Beleza? Lembra, turma, lembra. Mutatio em segunda instância jamais pode ser feita. Mutatio em segunda instância jamais pode ser feita. Beleza? Agora, a emendatio pode, né? E aí depende da situação. Para prejudicar o réu, vai ter que ter recurso do Ministério Público. Agora, para favorecer o réu, não é necessário ter recurso, você sabe disso. Beleza? Agora, e o rito sumário? O rito sumário é igualzinho ao ordinário, exceto, óbvio, hipótese de cabimento. Quando cabe o rito sumário? O rito sumário cabe, turma, quando não tiver rito especial e a pena, atenção, a pena máxima do crime for maior que 2 e menor do que 4. Por que maior que 2 e menor do que 4? Porque se for igual a 4, é ordinário. E se for igual a 2,
é G-CRIM. Então, o rito sumário, turma, é aquele rito onde não existe procedimento especial. Ele é comum, tá bom? Quando que cabe o procedimento sumário? Quando a pena máxima for menor que 4, mas maior do que 2. Porque se for igual a 4 é o ordinário, se for igual a 2 é G-CRIM. Perfeito, galera? O que vai acontecer? Inquérito policial, se necessário, porque você sabe que o inquérito é dispensável. Mesma coisa, o Ministério Público oferece a denúncia e o particular oferece a queixa. Se o juiz receber a denúncia ou queixa, não cabe recurso, no máximo habeas corpus, que é medida de impugnação, não é recurso. Se o juiz rejeitar no sumário, também caberá rese dentro do prazo de 5 dias. Recurso em sentido estrito, dentro do prazo de 5 dias. O juiz vai mandar citar o réu vai poder apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias, aonde depois da resposta à acusação, o juiz pode, né, turma, absolver o réu sumariamente pelas mesmas situações. Excludente de licitude, excludente de culpabilidade, quando o fato não constitui crime ou causa extintiva da punibilidade. Lembra, o rito ordinário é 8 testemunhas e o sumário 5. Lembra, 5. Ó, o C e o S são letras diferentes, mas tem o mesmo som. 5. Sumário de 5 testemunhas. Beleza, turma? Sumário de 5 testemunhas. Professor, o juiz absolveu sumariamente o réu. O que cabe? Apelação, exceto na extinção da punibilidade, que cabe rese. E se o juiz não absolver, cabe recurso? Não, porque o juiz não está condenando. Ele está designando audiência de instrução, debates e julgamento. O máximo que pode o advogado inconformado ali impetrar o habeas corpus, buscando o trancamento da ação penal. No rito sumário, qual é o prazo para fazer audiência? O prazo para fazer audiência é de 30 dias, tá, turma? Não é 60, aqui é 30 dias. E a ordem da audiência é a mesma, né, turma? Nós vamos ter a vítima, vai ser ouvido a vítima, depois testemunha de acusação, testemunha de defesa, esclarecimento dos peritos, se necessário, acariações, se necessário, reconhecimento de pessoas e coisas, se necessário, interrogatório do réu, ó, de novo, por último, alegações finais em debate, 20 minutos para cada parte, depois prorrogado por mais 10, e a sentença. Não mudou absolutamente nada, exceto quando é cabível e a história da audiência. E também a doutrina aponta uma outra diferença. As alegações finais aqui não podem ser convertidas por memoriais. Quando se admite por analogia. É por isso que eu entendo que é até desnecessário, porque é claro que pode, né, converter por analogia. Beleza? Rito do júri. O rito do júri, vamos falar dele rapidinho também. Ele é um rito especial e apura crimes dolosos contra a vida. Ô professor, como é que eu vou saber quais são os crimes dolosos contra a vida? Regrinha mnemônica. Lembra da sua amiga preferida, chamada Isabela, Isadora, e chama ela carinhosamente do quê? De Isa com H. O que é Isa? H de homicídio doloso, o I de infanticídio, o S de suicídio. É claro que o crime é participação no suicídio e o aborto. Então, quando que o crime vai a júri popular? Quando ele é doloso contra a vida. Homicídio doloso, infanticídio, participação no suicídio, aborto. E aí eu coloco um C aqui formando a palavra Isaac, se você preferir, o C de conexos aos dolosos contra a vida. Perfeito? O júri tem previsão, turma, constitucional, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que fala que o júri tem 3 princípios. Eu entendo importante decorar isso aqui, embora a OAB nunca tenha cobrado dessa forma. Quais são os princípios do júri? Plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos. Plenitude de defesa, sigilo das votações e soberania dos vereditos. O júri, turma, também é escalonado. Por quê? Porque o júri tem 2 fases. A primeira fase, que o juiz está buscando saber se realmente é crime doloso contra a vida. E aí sim, se ele entender que é crime doloso contra a vida, ele pronuncia, e aí o réu vai para a segunda etapa, que é o plenário do júri, onde colocam-se as becas, sorteiam aqueles 7 jurados, o advogado e o promotor se ofendem, tudo que você gosta aí nessa preparação aí para sua futura vida jurídica. Primeira, beleza, turma? Então vamos lá. Primeira fase. A primeira fase é muito parecida com um rito aqui, ó, ordinário. Até deixei aqui, ó, porque inclusive o número de testemunhas é o quê? 8. 8 testemunhas. O que acontece? Inquérito policial, se necessário.
o promotor oferece a denúncia ou o particular oferece a queixa. Tá? Se o juiz receber, não cabe recurso no máximo habeas corpus. Se rejeitar, cabe, reze dentro do prazo de 5 dias. O juiz manda citar o réu para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Perfeito? Depois, turma, depois da resposta à acusação, o juiz dá vista para o Ministério Público para que no prazo de 5 dias se manifeste. Depois nós vamos ter audiência de instrução, debate e julgamento, onde vai ser ouvido em primeiro lugar a vítima, depois testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, depois oitiva dos peritos se necessários, acariações se necessárias, reconhecimento de pessoas ou coisas se necessário, interrogatório por réu, ó, de novo, por último, interrogatório do réu de novo, por último, depois debates orais, 20 minutos para cada parte, podendo ser prorrogado por mais 10, e depois a decisão, turma, e depois a decisão. Quais são os tipos de decisão possíveis aqui, turma? Então, aqui na primeira fase do júri, o juiz pode dar 4 tipos de decisões. As decisões podem ser de pronúncia, de impronúncia, de absolvição sumária e, por último, de desclassificação. 413, 414, 415 e 419 do Código de Processo Penal. 413, 414, 415 e 419. Quando que o juiz pronuncia o réu? Pronúncia. Basta que o juiz tenha indícios de autoria mais prova da materialidade delitiva. O juiz está falando que o réu é culpado? Não, ele está falando, réu, você vai para a segunda fase do júri. Então, pronunciar significa, o juiz está mandando o réu para a segunda fase do júri. E a impronúncia? A impronúncia não. A impronúncia, 414, é quando falta. Falta o quê? É quando faltar indícios de autoria ou prova da materialidade delitiva. Lembra, o juiz tem que ter os dois. Faltou um dos dois, o que ele vai fazer? Impronúncia. Tá? Faltou indício de autoria ou prova da materialidade, o que ele vai fazer? Impronúncia. Quais são as pegadinhas da impronúncia? A impronúncia faz coisa julgada material ou formal? Formal. O que significa? Que o réu impronunciado pode ser novamente processado pelos mesmos fatos? Pode. Se surgir prova nova, o processo pode ser reaberto, porque a impronúncia faz coisa julgada formal, assim como o arquivamento do inquérito policial. A absolvição sumária não. A absolvição sumária, coisa julgada material. Transitou em julgado, não pode mais reabrir o processo, porque a revisão criminal, você sabe, ela é só da defesa. Quando é que o juiz absolve sumariamente o réu? Quando tiver excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, quando o fato não constituir crime, certo? Quando ficar provado que o réu não participou do crime ou que o crime não ocorreu. Artigo 415. O réu vai ser absolvido sumariamente quando ficar provado excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, quando o fato não constituir crime, quando, senhores, ficar provado que o réu não participou do crime ou ficar provado que o crime nunca existiu. Tá bom? Essa faz coisa julgada material. E a desclassificação, artigo 419, o juiz está se sentindo o quê? Incompetente, porque ele percebe que não é crime doloso contra a vida. Ele percebe, por exemplo, que o réu deu um soco na vítima para lesionar, mas a vítima, infelizmente, bateu a cabeça no chão e morreu. Então é uma lesão corporal seguida de morte, é um crime péter-doloso. Dolo no antecedente e culpa no consequente. O juiz vai mandar o réu para júri popular se ele perceber que não é crime doloso contra a vida? Não. Ele vai desclassificar, vai se julgar, portanto, incompetente e vai remeter os autos ao juiz competente. O interessante aqui, você vai ter a parte de recurso, claro, é você entender como é que funcionam os recursos. Ó. Aqui é o seguinte, o recurso pode ser apelação ou reze. Observa que detalhe interessante. Apelação, a primeira letra é uma vogal. Reze, a primeira letra é uma consoante. E aqui eu tenho primeira letra da pronúncia, consoante. Primeira letra da impronúncia, vogal. Primeira letra da absolvição sumária, vogal. Primeira letra da desclassificação, consoante. Então decora a regra. Primeira fase do júri, vogal com vogal, consoante com consoante. Repete comigo. Vogal com vogal, consoante com consoante. Repete comigo. Vogal com vogal, consoante com consoante. Então vamos ver se você entendeu. Pronúncia, consoante, qual é o recurso? Reze. Consoante com consoante, reze. Impronúncia, qual é a primeira letra? Vogal, vogal com vogal, apelação. Absolvição sumária, primeira letra, vogal,
vogal com vogal, apelação. Desclassificação, consoante, consoante com consoante. Reze. Então, todos esses recursos no prazo de 5 dias. Pronúncia, desclassificação, reze. Impronúncia, absolvição sumária, apelação. Perfeito, turma? Agora, se o juiz absolver sumariamente o réu, como é que funciona? Desculpa, se o juiz pronunciar o réu, nós começamos a segunda fase do júri. E aí vamos ver como é que funciona. Havendo a pronúncia do réu, a gente entra na segunda fase. Então o juiz vai intimar as partes para juntar documento e arrolar testemunhas dentro do prazo aí de 5 dias e requerer diligências que entenderem necessários. Qual é o número de testemunhas da segunda fase do júri? 5 dias. 5 testemunhas, turma. Então eu costumo brincar assim com os alunos. A primeira fase do júri, ordinário, 8. A segunda fase do júri, sumário, 5. Você não esquece mais. A primeira fase do júri, ordinário, 8. A segunda fase do júri, sumário, 5. Beleza? Depois que o juiz vê aí os requerimentos, as testemunhas, ele despacha designando a data para o plenário e apresenta o relatório do processo. No dia do plenário, ele só vai poder instalar a sessão se aparecerem pelo menos o quê? 15 jurados. Então, para poder instalar a sessão, tem que aparecer no mínimo 15 jurados. E aí nós vamos sortear, né? Ele vai intimar 25, para ter a sessão tem que aparecer pelo menos 15. E aí, desses jurados que comparecerem, vão ser sorteados 7 que vão integrar o conselho de sentença. Esses jurados não podem comunicar-se entre si e nem omitir opiniões sobre o processo. Lembrem que cada parte pode, né, rejeitar de forma imotivada 3 jurados, sem ter que justificar o porquê. Os jurados vão fazer a exortação, que é prestar o compromisso, que eles vão julgar de acordo com a sua convicção, que não vão ser influenciados por ninguém. E aí começa o júri naquela mesma ordem. Primeiro a gente ouve a vítima se houver, depois a gente ouve a testemunha de acusação, depois testemunha de defesa, depois a cariação se for necessário, reconhecimento de pessoas e coisas se for necessário, perito se for necessário e por último nós temos o interrogatório do réu. Depois do interrogatório do réu, nós vamos ter os debates orais, nós temos 1h30 para o MP, que pode virar 2h30 se for mais de um réu, e teremos 1h30 para a defesa, que pode virar 2h30 se for mais de um réu. E aqui, se for mais de um réu, a defesa vai dividir o prazo, né, de 2h30. Beleza? Se tiver assistente de acusação, ele sempre fala após o Ministério Público. Beleza? Se houver necessidade, teremos réplica pelo Ministério Público e tréplica pela defesa. 1h de réplica, 1h de tréplica. E se forem mais de um réu, 2h de réplica e 2h de tréplica. Certo, senhores? Depois vamos ter a elaboração dos quesitos e a votação dos quesitos na sala secreta, aonde os jurados responderão sim ou não. E depois da decisão dos jurados, o juiz profere a sentença, turma. Perfeito? Já era. Não tem segredo nenhum. Veja, crimes de responsabilidade de funcionário público. Os crimes de responsabilidade de funcionário público são aqueles do artigo 312 a 326 do Código Penal. São aqueles crimes praticados por funcionário público no exercício da função, peculato, né, excesso de exação. Esses são os crimes aí praticados pelo funcionário público no exercício da função. Veja, o que acontece de diferente? Praticamente nada. Vou mostrar a diferença aqui para você. Marca isso. É igual o rito ordinário. Inquérito policial se necessário, oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou da queixa pelo particular. Aqui está a diferença. Antes do juiz receber ou rejeitar a denúncia, ele notifica o funcionário público para apresentar defesa preliminar. O funcionário público é intimado para apresentar defesa preliminar no prazo de 15 dias. E depois da defesa preliminar, o juiz decide se recebe ou rejeita a denúncia ou a queixa. Depois da defesa preliminar é que o juiz decide se recebe ou se rejeita a denúncia ou a queixa. Recebeu a denúncia, não cabe recurso,
né? Rejeitou a denúncia, cabe reze dentro do prazo de 5 dias, turma. Perfeito? E a partir do momento que ele recebe a denúncia, seguimos o rito ordinário, turma. Rito agora dos crimes contra a honra. Crimes contra a honra, claro, desde que não se enquadrem ali no GCRIM. Veja, mesma coisa, inquérito policial se necessário, oferecimento da queixa-crime, e aqui está a diferença. Antes do juiz receber ou rejeitar, o juiz marca uma audiência de conciliação. Beleza? Se não tiver conciliação, o juiz recebendo a queixa, segue rito ordinário ou do GCRIM, dependendo do delito. Beleza, galera? Vamos lá. Rito sumaríssimo, que é a Lei 9.099 de 95. Eu já falei para você. Nós temos uma fase preliminar, aonde se lavra o termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TC ou TCO, e depois nós temos uma audiência preliminar, aonde buscamos a composição civil ou a transação penal. Lembra, composição civil e a transação se cumprida geram extinção da punibilidade. Não havendo composição e nem transação, nós temos a denúncia oral. E aí sim, o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento. Aonde? Em primeiro lugar, turma, o advogado apresenta a defesa preliminar. Ó, atenção, defesa preliminar que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Se o juiz recebeu a denúncia ou queixa, não cabe recurso. Mas e se o juiz rejeitar? Cuidado! Cuidado, rito sumaríssimo. Rejeitou denúncia ou queixa, o recurso é de apelação no prazo de 10 dias. Atenção, galera! Todo rito, se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, é reze, 5 dias o prazo. Mas no GCRIM, o único, no GCRIM, rejeitou a denúncia ou a queixa, o recurso é apelação e o prazo é de 10 dias. Se o juiz recebeu a denúncia ou queixa, aí ele vê se tem proposta de suspensão condicional do processo. Havendo, sendo aceita e cumprida, extingue a punibilidade. Não havendo, ele ouve a vítima, testemunha de acusação, defesa, interrogatório do réu, debate oral e fecha-se com a sentença. Nada de novidade aí, conforme você acabou de ver. E para fechar, galera, nós temos aí o rito da lei de drogas, tá? Que é a lei 11.343 de 2006. Veja, turma, se o crime não seguir o rito do GCRIM, olha só o que vai acontecer na lei de drogas. Nós vamos ter o oferecimento da denúncia. E antes do juiz receber ou rejeitar, é que nem no funcionário público e no GCRIM. A defesa vai ter prazo para defesa preliminar. O réu vai ter prazo para apresentar a defesa preliminar. Então, ó, os únicos 3 ritos que depois que o promotor oferece a denúncia ou o particular oferece a queixa, o juiz não recebe ou rejeita, ele dá contraditório para o réu. Quais são os ritos que têm defesa preliminar? Drogas, GCRIM e funcionário público. São os 3. Juiz recebeu a denúncia, não cabe recurso. E se o juiz rejeitar? Cabe, reze no prazo de 5 dias. Lembra, só no GCRIM que é apelação, no prazo de 10 dias. E aí o juiz marca audiência de instrução, debate e julgamento. Certo, senhores? E nessa audiência de instrução, debate e julgamento, nós temos a exceção das exceções. Essa é a maior pegadinha. Em todos os outros ritos, o réu era o último. Aqui o réu é o primeiro. Vocês observaram que sempre é vítima, acusação, defesa, perito, acariação, reconhecimento de pessoas ou coisas, réu, debate, sentença? É assim. Lei de drogas inverte. O réu do último é o primeiro a ser ouvido. Começa réu, acusação, defesa, perito, acariação, reconhecimento de pessoas ou coisas, debates orais e sentença. Lembra, na lei de drogas, o réu é o primeiro a ser ouvido, turma. Beleza? É isso aí, então. Encerramos o nosso bloco. E aí, turma, nós voltamos para fechar o Mega Revisão daqui a pouco. Até mais. Tchau!